Flamengo. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcasts. E ele está de volta hoje, depois aí de um período de férias. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso setorista de Flamengo, o Léo Burlá. Fala, Léo, seja bem-vindo de volta. Obrigado, meu amigo Pedro. Um grande abraço a todos que nos escutam agora. E vamos lá, renovado, cabeça limpa, forte, para encarar esse bicho de 7 cabeças aí chamado Flamengo. Mas vamos embora. Vida nova. Então, Léo, o principal ponto aí, durante essa série, na verdade você saiu de férias e voltou, e a defesa do Flamengo ainda é a pauta do debate entre os flamenguistas, né? Você saiu de férias e voltou, e o Rogério Ceni ainda não conseguiu ajustar e acertar essa defesa do Flamengo. Então eu queria começar nosso papo falando um pouco sobre isso. É tão difícil assim de resolver o problema? Existe um certo exagero, talvez, da torcida e de parte da imprensa com as críticas. Como que você vê aí essa questão recorrente da parte defensiva do Flamengo do Rogério? Pedro, assim, a gente negar que existe uma deficiência seria desonesto da nossa parte. Claro que existe, o Flamengo toma muito gol. Nos jogos desde que os titulares voltaram à ativa, que foi no jogo contra o Bangu, salvo engano, são 17 jogos e 21 gols sofridos. Daí você já tira uma fotografia de que existe uma questão a ser resolvida. E a gente não está falando de grandes adversários. Está falando aí de um período em que o Flamengo jogou contra a Portuguesa, contra o Volta Redonda, enfim, jogos do Carioca, jogos de menor peso. Mas aí você pode... A questão do olhar o copo meio cheio, meio vazio também, né? Que ao passo que a defesa leva 2, vamos supor, o ataque faz 3. Mas pode ser que um belo dia a defesa leve 2 e o ataque não consiga fazer 3. Então é óbvio que existe aí uma deficiência a ser corrigida. Não é por falta de trabalho, não é por falta... Você conhece o Rogério tão bem quanto eu, talvez até melhor pelo seu convívio aí, tanto como setorista de São Paulo, como um cara que mora em São Paulo e viu muito de perto o trabalho do Rogério. Ele é um obsessivo, ele é um obcecado no trabalho, ele é daqueles doidos de trabalho, chega 200 horas antes, acorda de madrugada, acordava, né, que ele não está mais no ninho, acordava de madrugada para fazer marcação no campo, com estaca, com fita, com não sei o que, cone, enfim. Mas existe, obviamente... Aí a gente volta a um assunto já antigo e recorrente, mas que não perdeu ainda a validade, que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira nunca foram o que se esperava deles. O Gustavo Henrique até conseguiu dar respostas mais positivas e tal, o Léo Pereira nunca. O Bruno Viana também oscilou muito, sabe? Teve um começo promissor, mas oscilou muito. E assim, a prova cabal de que os zagueiros do Flamengo não andam em grande conta é que o William Arão é titular absoluto, né? O Rogério fez uma gambiarra ali, puxou o Arão para trás, colocou o Diego na frente, mais à frente, que foi, aliás, uma tacada decisiva para o Flamengo ser campeão brasileiro. Eu acho que ali é a tacada do Rogério para o título do Flamengo, sem dúvida. Mas existe um problema. E aí a gente não tem como não falar do Rodrigo, né? Do Rodrigo Caio, que sentiu dores no joelho no treino da seleção brasileira. Mais uma lesão para conta dele, cara, que é uma coisa assim, que chama muita atenção. Um jogador que é titular absolutíssimo do Flamengo, ele é disparado o melhor zagueiro do Flamengo, isso aí ninguém contesta. Mas ele tem uma questão crônica com lesões, né? Joelho, principalmente. Essa, de novo, foi de joelho. Em novembro do ano passado, ele voltou da seleção com um problema no joelho também. Reta final do Brasileiro do ano passado, ele estava arrebentado.
não jogou um monte de jogos, jogou contra o São Paulo, que foi o jogo que, apesar do Flamengo ter perdido, foi o jogo que valeu a taça para o Flamengo. Jogou completamente sem condições, é o famoso no sacrifício, vamos embora, é final, vamos de qualquer jeito. Mas me parece que existe aí uma lacuna a ser preenchida pela direção de futebol. Não acho que o Flamengo está com bala na agulha para... Eu vi nas minhas férias aí que começou uma fumaça de Davi Luiz. Em condições normais, não me parece ser um investimento que cabe agora no bolso, a não ser que ele fizesse uma concessão salarial, enfim. Mas me parece que tem uma lacuna importante a ser preenchida. E considerando que ainda tem a lista da Copa América, você tem risco de perder o Rodrigo Caio de um jeito ou de outro, né? Seja pela Copa América e seja pela lesão no joelho. Então, assim, fica muito claro que Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira vão voltar à cena com frequência nos próximos jogos aí. E o Rodrigo, já desde a época de São Paulo, né, que tinha essa situação com lesões, sempre foi um cara mais propenso a lesões. Teve até polêmica numa tentativa de venda dele para o Sevilha, porque o staff dele atribuiu isso à interferência de empresário, mas gente do São Paulo chegou a passar para a imprensa que o problema teria sido exames médicos no Sevilha. Então, ele é um excelente jogador, era uma liderança de vestiário dentro de São Paulo, mas sempre foi acompanhado por essa questão das lesões. E a tendência é que, conforme o jogador vai ficando mais velho e vai avançando na carreira, é que isso piore um pouco, né? Porque quando o jogador é jovem, a gente pode até citar aí o exemplo do Neymar. As lesões tendem a ser menos frequentes e tendem a ser mais simples de tratar. Quando o jogador vai se aproximando aí dos 30 anos, os problemas vão se agravando normalmente. O Rodrigo é um cara adorado no Flamengo, assim, por staff, comissão técnica, jogadores. E eu lembro, uma vez eu conversei com uma pessoa lá do clube e ela falou que, às vezes, essas lesões até se agravam por conta de uma fome dele de voltar logo, sabe? Ele fica doido para voltar, ele fica maluco para voltar. E aí a gente sabe, óbvio, se você não está 100% curado, você volta, você está muito mais exposto, né? Quando acabou o Brasileiro, um pouco depois, não me recordo exatamente o mês e tal, mas o chefe do departamento médico do Flamengo falou em on para a imprensa que a lesão do Rodrigo Caio se agravou naquele jogo contra o São Paulo, que ele voltou porque é aquilo, vale título, vale troféu, vale medalha, vale o nome na história, e isso é recorrente com ele. Ele é um cara que tem muito desejo, muita vontade de jogar, ele fica doido quando ele está fora. E paga um pato, né? Ele paga um pato, embora assim... A gente está falando o quê? De um jogador de 26, 27 anos, não é muito mais do que isso também, não é um cara... Sim. É um cara absolutamente no auge, né, da força, da juventude, da maturidade como jogador de futebol, né? Aí vai uma questão pessoal, eu torço demais para ele, assim, É um cara que todas as referências que chegam dele são sempre muito positivas, sabe? Seja no trato diário com as pessoas, seja como profissional. Agora ver, o Flamengo está apreensivo, está acompanhando de longe. O Flamengo também evita, nesse momento, atravessar um sinal, porque qual que é a questão? Está com a CBF. Ele está a serviço da CBF. Então, também não deixa de ser uma forma de empurrar o abacaxi para o lado de lá, entendeu? Vai que o diagnóstico é pior do que as pessoas imaginam, tava com a seleção. Entregamos o cara bem, entregaram para a gente o cara mal. Vamos aguardar. E só para não perder o fio da meada, em novembro do ano passado, quando o Rodrigo foi para as eliminatórias também, que ele voltou da seleção com um problema, houve um racha, uma guerra de bastidores absurda entre os médicos do Flamengo e os médicos da CBF. De bastidores, mas que extrapolou também. Eles foram aos microfones e tal. Um dizendo que entregou bem, o outro dizendo que devolveu mal, um dizendo que a culpa foi da CBF, outro dizendo que ele já chegou do Flamengo arrebentado, enfim. Então, eventualmente, mais um capítulo desse
pode até gerar mais um estresse ali de bastidor entre os departamentos médicos, entre Flamengo, CBF. Agora é acompanhar um pouco. Vamos ver, hoje tem jogo da seleção, vamos ver em que condição ele vai estar, se é que ele vai estar, que seja no banco, enfim, relacionado, ou se ele vai estar na arquibancada. Aguardar. E você estava falando no Flamengo ir ao mercado buscar reforço, você até citou o Davi Luiz. É um reforço um pouco mais em conta e um pouco mais jovem. É difícil, né? Você não tem aí uma riqueza de opções, né? De zagueiros promissores mais jovens, que você olha e fala, não, esse cara vai segurar a bronca de jogar no Flamengo, que é um time que tem um sistema de jogo ofensivo, que os zagueiros acabam ficando um pouco mais expostos. Não é uma missão fácil, né? Eu acho o tal zagueiro rápido, né? É o tal zagueiro rápido que todo clube sonha, né? Que é o cara que na hora que você perde a bola consegue recompor, né? Com mais velocidade, e de preferência o rápido com passe, né? Mas assim, Pedro, a gente também tem que levar em conta que nós não somos especialistas nisso, não somos profissionais disso, mas tem uma galera que trabalha mapeando jogador no mundo inteiro. Tá, o Pablo Mari é a prova disso. Como é que o Flamengo tira um coelho desse da cartola de um cara jogando a Série B da Espanha, sabe? Porque tinha alguém lá muito ligado, muito atento, com um serviço muito bom de mapeamento de jogadores e pinçou um cara lá que ninguém nunca tinha ouvido falar. E o cara se mostrou uma peça-chave para o Flamengo que encantou todo mundo, sabe? Então tem muito isso. Talvez se a gente pensar no Brasil, a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Mas aí tem uma galera boa lá respirando isso, sendo paga para isso. Aí cabe a eles tirar mais um coelho da cartola. Sim. É isso aí. Vamos para o intervalo aqui rapidinho. Daqui a um minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui no nosso podcast UOL Flamengo, falando da defesa do Flamengo, do Rodrigo Caio. E é uma coisa que você falou, né, Léo? Se não forem as lesões, vai ser a seleção brasileira. E a seleção brasileira, esse ano, tem tudo para ser, até o final do ano, um baita de um problema para o Flamengo, porque não é só o Rodrigo Caio. Você tem o Pedro, você tem o Gerson, você tem o Everton Ribeiro, você tem o Gabigol. Quer dizer, acho seguro dizer que o flamenguista hoje está torcendo para o Gabigol não se encontrar e não se firmar na seleção, né? Porque se ele se firmar, vai ser um problema, porque o reserva dele, que é o Pedro, ainda é um cara que está na mira da seleção olímpica, e assim que terminar essa parte olímpica, passa a estar na mira da seleção principal também. Então, como navegar isso ao longo dessa temporada? Cara, você esqueceu de Arrascaeta e Isla ainda. Ainda, né? Que não... Ou seja, 7 de 11. Não tem Real Madrid que resista a isso, cara. Não tem Bayern de Munique, City. É um golpe muito duro. É um golpe muito duro. E assim, o Flamengo, esse período da Copa América agora, eu entendo que é o período que o Flamengo tem que sobreviver. Talvez ele não vá ganhar todos os jogos, não vai ser líder com folga do Brasileiro. Eu acho até possível disso acontecer. Porém, é a hora do Flamengo sobreviver. Ficar por ali, perto ali da ponta, não perder contato, porque é um golpe muito violento, assim, é desleal até. Não estou dizendo que é desleal da parte da seleção, não, tá? Não estou dizendo que a culpa é do Tite. Na verdade, é o calendário, né? É simples assim. O que a gente fala desde 1900 e lá vai fumaça, sabe?
É o calendário que proporciona essa loucura, sabe? E aí o melhor time do Brasil é punido, assim como o Atlético Mineiro também vai passar um período duro aí, tem muito estrangeiro no elenco, né? Tem gente na seleção olímpica também, enfim. Eu não sei, você falou da questão da torcida do Flamengo não torcer para o Gabigol vingar, né? Eu não sei até que ponto, mas a sensação que eu tenho também é que, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, a torcida não era só do Flamengo, não, é o palmeirense, é o atleticano, é o São Paulino, é o vascaíno, meio que não quer que a seleção como um todo vingue, né? Eu sinto que é uma coisa até mais geral, assim, uma coisa até... Não tem empatia nenhuma com a seleção, ninguém está preocupado se a seleção vai ser campeã da Copa América ou não. Todo mundo sabe que a seleção vai para a Copa do Mundo, mesmo que se classifique na repescagem contra a Austrália, o Brasil vai para a Copa do Mundo. Então, assim, não tem nenhum tipo de relação assim, afetiva, né? Mas, em contrapartida, a torcida do Flamengo, por razões óbvias, ama o Gabigol, e eu acho que vai até ficar contente se o Gabigol chegar hoje lá, fizer 3 gols, enfim. Eu acredito, não tenho essa informação, mas acredito que essa lista aí das eliminatórias é a lista da Copa América. Não vejo o Tite, sabe, chamando essa galera para jogar as eliminatórias, e aí 2 dias depois vira e fala: não, Gabigol, você tá fora porque eu vou convocar o fulano XYZ aqui. Sim, não me parece razoável, assim, sinceramente, não me parece nem um pouco razoável. Então ainda tem isso, cara, tem a Copa América, que começa agora, e é como se não fosse começar, porque não tem ninguém falando disso, né? Fora os escândalos que estão permeando CBF, Copa América, governo federal. Não, da bola, do futebol em si que vai rolar, ninguém está falando. Não tem ninguém preocupado com o título da Copa América. Zero. Talvez só o Tite e os jogadores mesmo. E os dirigentes da CBF, óbvio. Então, eu acho que assim, todo mundo que está animado ou que acha que a torcida está animada com essa Copa América é funcionário da Conmebol, porque fora de lá, essa Copa América é um estorvo para o país. No contexto de pandemia, ela é um estorvo para o futebol brasileiro, porque ela tira jogadores e tem um potencial de destruir nosso campeonato. Ela é um estorvo para os jogadores que estavam se organizando para dizer que não queriam jogar. Ela é um estorvo, ela é só isso. A única coisa que essa Copa América é um estorvo. Ninguém se importa em ganhar, em perder, enfim. Mas é mais uma competição bacana que foi destruída, né, pela ganância, né? Eu me lembro de mais garoto, poxa, era bacana você ver a Copa América. Era legal, era importante, tinha alguma relevância. Mas se você levar em conta que há 2 anos atrás a gente teve uma Copa América aqui, que a gente até teve junto no Maracanã na final trabalhando, sim. Cara, qual é o sentido da existência dessa competição 2 anos depois, a não ser milhões de dólares de patrocinadores no bolso da Conmebol, sabe? Não tem o menor sentido esportivo, sim, absolutamente nenhum sentido esportivo, que é o que devia prevalecer, óbvio, né? É o aspecto esportivo. E aí vira meio um cariocão, né? No meio do calendário. Aquela coisa que, se você não ganha, te dá uma dor de cabeça, e se você ganha, todo mundo vai falar: cara, valeu também, ganhou de cachorro morto, não jogou contra ninguém queria ganhar esse troço mesmo. Então, assim, virou um cariocão sul-americano, sabe? É uma competição lamentável. Assim. Sim. E imagina você se algum jogador do Flamengo, vou até falar com cuidado, porque eu vou ser xingado só por aventar essa possibilidade. Mas se numa dessa o Gabigol rompe os ligamentos do joelho e faltando 15 minutos para acabar um jogo da Copa América. É uma hecatombe, né? É uma hecatombe. E vamos ser franco, você com 7 jogadores em ação, a chance de você ter um problema com um que seja é muito razoável.
Não vou nem dizer aqui, rompeu o ligamento, mas o cara pode ter uma entorse, ficar 20 dias fora, o cara pode ter uma lesão muscular e ficar 25 dias fora, o cara pode quebrar o dedinho da mão e ficar 15 dias fora, pode acontecer uma série de coisas, sabe? Uma série de coisas. E na hora do filé mignon do nosso calendário doméstico e sul-americano aqui, né? Porque a gente fica um semestre inteiro esperando o mata-mata da Libertadores e o Brasileiro, né? E a Copa do Brasil, vai lá também. Mas a gente fica de janeiro até junho esperando essa hora. Aí na hora que chega, o que acontece? Copa América. Sabe? É um anticlímax, né? É um anticlímax, assim. E assim, a torcida do Flamengo, já a gente está falando para a torcida do Flamengo, mas vale para todas. Esse ano tem que ser muito cabeça fria, sabe? Tem que ponderar muito bem, tem que levar muito em conta todo o cenário que envolve. Tem muita coisa em jogo, sabe? Tem muita coisa acontecendo em volta, é muita competição paralela, sabe? E a gente estava fazendo essa conta aqui dos que vão jogar a Copa América, eliminatórias, Em julho você não tem mais Gerson também, de vez, em definitivo. Como é que você vai parir um Gerson do nada, sabe? É duro, é dureza, sabe? Dureza pra caramba, sabe? Então, assim, continuo apostando demais na força do Flamengo. Acho que o Flamengo é fortíssimo para todos os títulos, mas esse ano tem um componente aí que coloca um peso extra de dificuldade no meu modo de entender. É só você ver aí as rodadas iniciais do Brasileiro, meio aleatórias, né? Uns resultados meio que ninguém apostaria ali na loteria esportiva, vai. 5-1 do Fortaleza, o Goianiense ganhando foi do São Paulo, se eu não me engano. Primeira rodada mesmo, o Flamengo só jogou um jogo. Daqueles que a gente considera que vão brigar de forma firme pelo título, só o Flamengo pontuou, basicamente. Porque ele tirou ponto do Palmeiras, o São Paulo perdeu ponto, o Atlético perdeu ponto, tá me escapando alguém, o Grêmio empatou, enfim. Esse campeonato, esse ano, ainda é muito louco e com a Covid ainda, não vamos tirar a Covid da pauta, né? E já que a gente está falando de Covid, Rogério Ceni foi diagnosticado com Covid, só para não perder o factual aqui. É isso aí, Léo. O papo tá bom, mas a gente, infelizmente, já estourou nosso tempo. E vamos ficando por aqui. Vamos ver aí essa sequência do Flamengo durante a Copa América. Acho que vai ser determinante, né, para a sequência do time na temporada. É um desafio difícil. Eu acho que esse debate sobre calendário, ele precisa continuar. Mas agora é difícil porque é difícil até para os clubes e para a gente saber com quem ter esse debate, né? O presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado, a entidade enfrenta aí uma baita de uma crise talvez até inédita. E enquanto isso a gente vai ter Copa América aí pela frente. É isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje contei com a participação e o retorno de Léo Burlá. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro, da Juliana Carpanese. É isso aí, sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente volta com muito mais Flamengo.